Ainda falando em conceito e funcionalidade de um paradigma, considerando que nós existimos, segundo a filosofia metassimbólica, dentro de uma dimensão paradigmática, no patamar simbólico, e isso a gente vai entender a partir do momento em que a teoria completa for apresentada, nós temos que entender que, de um modo geral, o nosso colapso individual dentro do paradigma é feito através do nosso nascimento dentro de um espaço específico, onde o treinamento nesse paradigma, a incorporação, se dá através da linguagem, nos diversos ambientes que a gente vai frequentando e à medida que a gente desenvolve essas habilidades. E esse processo de treinamento a partir das experiências individuais no contexto coletivo é o que, na relação com o ser anterior, com as suas características ancestrais, define a identidade, inclusive com traumas, com experiências positivas, experiências negativas e assim por diante. Agora, é importante notar que esse colapso e esse treinamento dentro do paradigma da atualidade, no qual nós existimos no patamar simbólico, esse treinamento é feito, na sua grande parte, na dimensão da funcionalidade, ou seja, a gente aprende a reconhecer como as coisas funcionam e a gente é ensinado a viver dentro dessa funcionalidade do mundo. Não é à toa que quando nós somos jovens, adolescentes, e depois nós nos tornamos rebeldes, como se a gente percebesse que potencialmente essa funcionalidade pode ser questionada. E aí existem várias possibilidades de rebeldia. Mas no final, para a grande maioria das pessoas, acontece a adaptação à funcionalidade e a identidade se coloca dentro dessa funcionalidade sem mais rebeldia e ela assume os prazeres e as dores dessa funcionalidade. Em termos de conceito, a gente aprende muito pouco sobre esse paradigma. A gente aprende alguma coisa na escola e principalmente depois, quando nós nos encaminhamos para uma profissão que, quanto mais técnica, mais específica, mais exige, às vezes, algum nível de conhecimento teórico dos conceitos, né? Mas, de um modo geral, essa identidade ela é carregada de percepções e de crenças que foram adquiridas nesse processo de treinamento, onde a identidade se constituiu, e ela não consegue ter uma visão mais ampla do que ela é. E aí a identidade ainda tem a questão de que ela se vincula a um processo de defesa de referência, porque a identidade é a referência de existência e as contradições, né, os momentos em que no mundo nós encontramos problemas, esses momentos acabam desencadeando mecanismos emocionais de defesa, mágoa, raiva, agressividade, e o oposto também quando é positivo. Mas então, a identidade não é a razão que pensa, mas ela é a razão que é. A identidade não é teórica, ela é uma estrutura, uma grade, um sistema de lentes que filtra todas e toda a experiência que nós temos no mundo. Portanto, uma das grandes questões em relação à filosofia metassimbólica é que, em não existindo a filosofia como funcionalidade, né, essa funcionalidade que tem foco no indivíduo precisa ser desenvolvida pela primeira vez a partir de uma visão teórica, que não é algo habitual para qualquer um de nós e, por isso mesmo, se constitui como um grande obstáculo e desafio à realização desse processo. Portanto, de alguma maneira, todos nós temos que nos transformar em uma espécie de filósofos para entender o que nós somos. O grande mote nesse sentido é que a filosofia metassimbólica, a partir do seu arcabouço teórico, assim como no caso do Einstein, que explica a gravidade de Newton com um conceito muito mais amplo, também a filosofia metassimbólica, como que num passe de mágica,
a partir do momento que você mergulha nela, ela é capaz de explicar a vida como ela acontece hoje e deve ter o poder de mobilizar você para entrar nessa nova visão e fazer o treinamento no novo paradigma.